neles, tá bom? Mateus 6, a partir do verso 9, nós vamos ler do verso 9 até o verso 15. A oração do Pai Nosso começa com o versículo de número 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Verso 14. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Que esta palavra do Senhor fale ao coração de cada um de nós. Queiram sentar, meus irmãos. Nós temos aqui na nossa igreja, na segunda sexta-feira de cada mês, a nossa muralha de oração. Começamos em janeiro e neste mês de junho nós completamos a sexta muralha. Queremos ainda avançar no segundo semestre com mais 6 até dezembro. E na segunda sexta-feira de cada mês, das 12 às 18 horas, nós estamos aqui orando. São 6 horas de oração contínua e nós temos feito isso com vários irmãos que aqui têm estado. Nessas nossas muralhas, nós oramos pela agenda que nos é sugerida, pela nossa Junta de Missões Nacionais, pela nossa convenção, mas nós oramos também de uma forma específica por várias situações da igreja. Oramos pelos nossos alunos da ONG, pelas famílias da igreja, pelas nossas crianças, por nossos jovens, adolescentes, pelas mulheres, homens, enfim, nós oramos por várias coisas que fazem parte da nossa caminhada comunitária. Oramos também pela nossa cidade, pelos nossos vizinhos, pelos governantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, de forma que a agenda de oração abrange vários aspectos. Mas eu queria que você pensasse nesta noite sobre a importância que é erguer pontes por meio da oração, buscando construir relacionamentos, usando a oração do Pai Nosso como ponte para isso. E aí nós precisamos definir o caminho que nós desejamos trilhar no aspecto do nosso relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo e no relacionamento com nós mesmos. Qual o caminho que nós desejamos trilhar? Desejamos erguer muros que sejam difíceis de serem transportados ou desejamos erguer pontes por onde nós podemos construir relações saudáveis? A ideia do muro nos permite permanecer na nossa zona de conforto, na nossa área de segurança. Quando nós erguemos muros em torno de nós mesmos, nós estamos procurando nos proteger do inimigo que possa nos atacar. Mas quando nós procuramos colocar muros ao redor de nós mesmos, nós estamos dizendo que queremos ficar dentro da nossa própria redoma, dentro do nosso próprio isolamento, e nós não queremos estabelecer conexões com outros. As nossas casas podem ser os nossos muros hoje em dia, em que nós ficamos na nossa zona de conforto e não buscamos construir relacionamentos.
Podemos ficar morando no lugar e o tempo todo ali, sem nunca estabelecer uma relação amigável com um vizinho, com a pessoa que está do nosso lado, com a pessoa que mora à nossa frente ou que mora na nossa retaguarda, ou naqueles que moram em apartamentos acima de nós ou abaixo de nós. Nós podemos então criar muros em torno do lugar onde nós moramos. Mas nós podemos fazer desse lugar onde nós moramos também pontes para estabelecer relacionamentos e conexões com outras pessoas. Qual o caminho que nós escolhemos? Que tipo de alternativa dentre essas duas mais nos estimula? Somos pessoas que erguem muros ou pessoas que constroem pontes? Jesus nos convida a ser construtores de pontes quando pensamos em relacionamentos. Ide, façam discípulos, ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Jesus nos encoraja, nos estimula a construir pontes, a estabelecer relacionamentos. Mas muitos de nós temos feito muros ao redor de nós mesmos. A oração para nós é uma ferramenta que serve apenas aos meus interesses. Eu oro apenas por mim mesmo. Eu oro apenas por minha casa. Eu oro apenas pela minha saúde, pela minha família, pelas minhas finanças, pelas minhas necessidades. Ou eu oro pelos meus vizinhos. Ou eu oro pelos meus irmãos da igreja, ou eu oro pelo meu colega de trabalho, ou eu oro por outros. Que tipo de oração permeia o nosso coração e a nossa mente quando se trata da prática da oração? Se a nossa oração é centrada apenas em nós mesmos, nós podemos estar construindo muros sem perceber que o estamos fazendo. Mas se a nossa oração é voltada para o outro, é voltada para o nosso próximo, nós podemos estar nos abrindo a construir relacionamentos. Então nós podemos estar construindo pontes. A oração nos coloca em um lugar especial, meus irmãos, na relação com Deus, na relação com o próximo e na relação com nós mesmos. Vejamos o que podemos aprender desses elementos na oração do Pai Nosso. A oração que Jesus ensina aos seus discípulos diz: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Os discípulos haviam pedido a Jesus: ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus então ensina esta que é a oração modelo para os seus discípulos e que serve de referência para nós neste tempo presente também. Portanto, orem assim, disse Jesus: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. A oração, ela ergue ponte numa relação coletiva para com Deus. O Pai não é só meu, o Pai é de todos nós. Ninguém tem o direito de querer se apropriar de Deus como se fosse uma exclusividade sua. Nenhuma religião tem o direito de se apropriar de Deus como se fosse exclusivamente sua. Nenhuma pessoa pode querer se colocar no lugar de dar ordens para Deus, como se Deus estivesse sob o seu comando. A nossa atitude deve ser de uma humildade tamanha que nós nos aproximamos de Deus, orando a Ele como aquele que é o Pai do sujeito, é o Pai da mãe, do pai, do filho, da esposa, do esposo, é o Deus que atende o clamor da família. Por isso a família que ora de uma forma unida, a família que tem o hábito de buscar a Deus na tomada das suas decisões,
essa é uma família, espiritualmente falando, mais fortalecida. Porque o esposo não entende que o problema é só dele na hora de buscar a Deus, mas é da família. A mulher entende que Deus não está ouvindo somente a sua oração, mas está ouvindo a oração do seu esposo também, e assim a família busca a Deus de uma forma unida. Pai Nosso pertence, ou este Deus está atento à oração de todos nós. A oração ergue ponte coletiva na relação com Deus. O Pai que é nosso deve ser tratado com reverência, sem leviandade. Santificado seja o teu nome. Porque este que é o nosso Pai está nos céus, acima de qualquer autoridade, acima de qualquer poder. Este Pai é soberano, é majestoso, Ele é um Deus que está acima de qualquer coisa, é elevado, mas ao mesmo tempo está atento ao clamor que brota do coração de filhos tementes a Ele. Santificado seja o teu nome. Tratar a Deus com reverência, tratar a Deus com o devido respeito. No último dia 14 de junho, o Papa Francisco recebeu cerca de 200 humoristas no Vaticano, dentre eles 2 brasileiros. E naquela ocasião o pontífice disse aos comediantes que não é blasfêmia fazer piada com Deus. Abre aspas. Também é possível rir de Deus? É claro que sim. E isso não é blasfêmia? Podemos rir. Assim como brincamos e fazemos piadas com as pessoas que amamos, declarou o líder católico. Segundo ele, isso pode ser feito sem ofender os sofrimentos religiosos dos fiéis, especialmente dos pobres. Quando eu penso em comediantes ateus, que não têm o menor temor a Deus, dar a eles esse tipo de liberdade é dar a alguém que não tem o temor a Deus um sinal verde para usar de leviandade para com o nome de Deus. Deus é santo e não se deve tratar da sua pessoa de uma forma leviana. Santificado seja o teu nome, diz a oração do Pai Nosso, que todos os credos cristãos repetem, evangélicos e católicos oram a oração do Pai Nosso. E devemos tratar o nosso Pai com a devida reverência, com o devido temor, porque Ele está acima de todas as coisas e deve ser tratado assim. No verso 10 vai dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A oração ensinada por Jesus conecta o céu e a terra. A oração que Jesus ensina evoca, chama a realidade do céu para que ela se transforme na realidade da terra também. Venha o teu reino. É uma forma de dizer, Senhor, estabelece aqui entre nós o reino que o Senhor já tem estabelecido nos céus. Quando nós oramos assim, nós estamos dizendo, Senhor, traz para este mundo marcado pela imperfeição da queda, marcado pela imperfeição da iniquidade, do pecado humano, traz para este mundo aquela sublimidade da glória que o Senhor tem nos céus onde o Senhor habita. Venha o teu reino, venha o teu domínio, a tua vontade seja feita aqui entre nós na terra, como já é feita no céu. A oração ensinada por Jesus cria ponte entre o céu e a terra, nos conecta a Deus e nos sujeita à vontade de Deus, nos coloca numa condição de submissão, por entendermos que o reino de Deus
deve se estabelecer na terra como é no céu, numa atitude de alguém que se entrega humildemente diante dele. Reconhece que há um reino que transcende ao nosso entendimento. Nós não compreendemos toda a dimensão do reino dos céus. Nós vivemos a dimensão da terra. O nosso olhar está no plano horizontal. O nosso olhar, no sentido vertical, não consegue alcançar o que é a dimensão do céu. Não consegue alcançar o que é a dimensão da glória de Deus. É algo que transcende a nós. Mas nós podemos entender, compreender e aceitar pela fé que o reino do céu é o ambiente perfeito onde a contaminação do pecado foi expulsa de lá. Aquele que tentou insurgir-se contra Deus foi expulso de lá. Não há lugar para rebelião nos céus. Não há lugar para iniquidade. Por isso mesmo, não há lugar para a morte. Não há lugar para a dor, não há lugar para o sofrimento, não há lugar para a desconfiança, não há lugar para traições, não há lugar para ciúmes, não há lugar para egoísmo, para orgulho, não há lugar no céu, aquilo que é próprio de nós aqui na terra, por conta da queda, por conta do pecado. A oração do Pai Nosso evoca essa perfeição de Deus na terra, como acontece no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pela oração, nós podemos nos submeter ao senhorio de Deus na terra, como já acontece no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração é o grito dos necessitados para o Deus que pode supri-los. A oração nos permite clamar, nos permite pedir, nos permite falar da nossa dor, da nossa necessidade, nos permite colocar diante de Deus aquilo que é básico para nós, o pão de cada dia, onde nós suplicamos aquilo que nós precisamos para viver um dia de cada vez na graça e na dependência do Senhor. Nosso pão de cada dia é dádiva, dádiva que o Pai dá a todos nós, seus filhos. A oração nos ensina, meus irmãos, a exercitar uma fé perene, confiando em Deus, como aquele que atende às necessidades do presente. Dá-nos hoje. A caminhada do povo pelo deserto nos traz uma grande lição. Chegou o momento em que o povo estava clamando por pão no deserto. E Deus então anuncia para Moisés que deveria dizer para o povo que a partir do dia seguinte eles teriam pão no deserto. Mas eles deveriam colher a porção de cada dia e consumir a porção de cada dia. Eles não deveriam pegar mais do que a porção de cada dia e guardar para o dia seguinte. Aqueles que assim o fizessem, aquele alimento se deterioraria. E no dia seguinte, então, começou a cair ao redor do acampamento algo que eles foram perceber diferente, foram colher, e eles ficaram comendo aquele alimento que foi o maná que Deus mandou do céu por um período de 40 anos no deserto. Mas alguns deles não levaram a sério a palavra e tentaram guardar para o dia seguinte. E a porção guardada para o dia seguinte ficou ruim, apodreceu, não prestou. Mas na sexta-feira, eles deveriam pegar porção dobrada, porque no sábado não cairia. Eles não iam trabalhar no sábado, então eles tinham que pegar porção dobrada na sexta-feira, que seria o alimento deles também na sexta, para o sábado, e assim eles poderiam se alimentar. Então, sexta pela manhã, cedinho, caiu o alimento, eles pegavam a porção daquele dia e a porção para o sábado. E essa foi a instrução que Deus deu para Moisés, e Moisés passou para o povo. Êxodo 16
19 a 24, diz assim: então Moisés disse: ninguém deixe nada para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, mas deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto conseguia comer. Porque, vindo o calor do sol, o maná se derretia. No sexto dia, colheram alimento em dobro, 4 litros para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram isso a Moisés, e ele respondeu: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado dedicado ao Senhor. O que vocês quiserem assar no forno, assem. E o que quiserem cozinhar em água, cozinhem. E tudo que sobrar, separem, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até a manhã seguinte, como Moisés havia ordenado, e não cheirou mal, nem deu bichos. O que fica claro com um texto como este? O que fica claro é que o pão nosso de cada dia, que Deus dá aos seus, é suficiente para prover a necessidade de cada dia. A lição do maná no deserto mostra que o pão era dado diariamente, e no dia que não trabalhariam, eles poderiam colher em dobro e não ficaria ruim. No Pai Nosso, Jesus ensina que nós devemos depender do nosso Pai a cada novo dia, inclusive no que diz respeito ao pão, ao alimento de cada dia. Então o Senhor é aquele que ouve o grito dos necessitados, daqueles que a Ele pedem. Você ora a Deus para que esteja suprindo você nas suas necessidades de alimento, mas você ora a Deus para que esteja lhe suprindo em outras necessidades também. A fé nos leva, meus irmãos, a buscar a Deus em qualquer que seja a situação da nossa vida, confiando que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. No verso 12, a Bíblia vai dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A oração nos expõe a verdadeira dimensão do perdão. A oração nos coloca diante da verdadeira dimensão do perdão. Primeiro, precisamos ter o perdão vertical. Perdoa-nos. O perdão que vem de Deus. O perdão que vem do alto. O perdão que vem do Senhor. Precisamos desse perdão na nossa vida para experimentar paz. Segundo, perdão horizontal, assim como nós perdoamos, assim como perdoamos o próximo, aquele que nos deve, não aquele a quem nós devemos, mas aquele que nos deve. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Então, o perdão traz essa dimensão, perdão de Deus, perdão ao próximo. E aí, quando nós experimentamos isso, nós sentimos paz. E aí é o perdão em profundidade. É o perdão a nós mesmos. Poucos dias, conversando com uma jovem, perguntei-lhe: o que é felicidade para você? E ela me disse: neste momento é ter paz. Ter paz. Quando nós experimentamos a graça do perdão de Deus, nós experimentamos paz interior. Experimentamos paz na nossa alma. Experimentamos paz na nossa família. Paz ao nosso redor. Jesus disse: deixo-vos a paz. Não vos la dou como o mundo a dá. A paz que o mundo dá é uma paz muitas vezes circunstanciada pelos interesses mútuos. A paz que o mundo dá muitas vezes é: se você não pisa no meu calo, eu também não piso no seu. A paz que o Senhor dá é aquela paz que está no profundo do nosso ser, em que
1000 pode estar caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não somos atingidos. Estamos em paz interior. A paz que Jesus dá, ela independe das circunstâncias. Ela traz serenidade, ela traz segurança, ela traz harmonia à pessoa, nas suas emoções, nas suas relações. Essa é a paz que todos precisam ter. A oração nos expõe a esta verdadeira dimensão do perdão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. No verso 13 vai dizer: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração nos protege das nossas próprias fraquezas e fragilidades. Pela oração nós ganhamos a capacidade de ser resilientes diante de situações que possam nos enfraquecer, que possam nos tirar do prumo. Ela nos protege das nossas tentações, ela nos protege das nossas fragilidades. Pela oração nós somos preservados de cair nas tentações. Aquele que ora, aquele que confia em Deus, na hora da tentação, ele tem um melhor discernimento para perceber a tentação. Aquele que busca a face do Senhor, aquele que busca a presença do Senhor, ele tem uma melhor percepção, ele tem uma maior sensibilidade para ver o movimento do tentador ao seu redor. Aquele que negligencia a oração, muitas vezes é atacado pelas tentações e nem se dá conta e cai. Enquanto você é tentado, você não está em pecado. Mas quando você cede à tentação, você cai em pecado. Então, para não cair no pecado, você precisa orar e pedir a Deus que lhe livre da tentação e que lhe preserve e lhe guarde. A oração nos protege das nossas próprias fraquezas e fragilidades. Ela nos preserva de cair nas tentações. Ela nos leva a lançar nosso olhar para quem nos protege do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração nos leva a projetar em Deus a nossa confiança de que é aquele que nos protege, que nos guarda e nos livra do mal. Ela reconhece que o reino não é do homem, mas é de Deus. Do Senhor é o reino, do Senhor é o poder, do Senhor é a glória. Vamos começar com um Pai Nosso que está sendo glorificado, que está exaltado nos céus, e vamos terminar com o reconhecimento de que Ele é o Senhor da glória, Ele é o Senhor que tem o poder, Ele é o Senhor que tem o reino. Então, do início ao fim, a oração do Pai Nosso nos remete a reconhecer Deus como Senhor de toda a glória. E aí nós vamos ter os versos 14 e 15, que já não fazem parte da oração, mas que mostram o desdobramento da oração na vida das pessoas. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quais são então os desdobramentos da oração? Primeiro, há uma correlação entre o perdão vertical e o perdão horizontal. Experimentamos o perdão de Deus e liberamos perdão ao próximo. Há uma correlação entre a paz pessoal e o perdão que vem do Senhor. Aquele Deus a quem buscamos e que nos dá a graça do perdão, nos traz também a paz interior. Há uma correlação entre os adoecimentos espirituais do ser humano e a amargura que impede de perdoar ao próximo. Aquele que com o coração amargurado não perdoa, esse certamente está mais suscetível aos adoecimentos da alma.
as doenças chamadas psicossomáticas que acabam atingindo aquela pessoa que guarda raiz de amargura no seu coração. E muitas vezes ela busca cura no medicamento, ela busca cura junto à ciência médica, mas o que ela está precisando é de cura da alma, é da cura espiritual que vem de Deus. Está precisando perdoar e experimentar o perdão de Deus para ter paz e não mais estar debaixo da carga e do peso que a amargura traz. O Pai Nosso quer acolher os filhos que se quebrantam diante dele pela oração. No Salmo 51, verso 17, a Bíblia diz: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito não o desprezarás, ó Deus. O Pai está aberto a acolher, a receber todo aquele que humildemente se coloca diante dele com o coração contrito, com o coração quebrantado e que se humilha diante do seu senhorio. Se nós estivéssemos agora num espaço em que fosse possível organizar cadeiras em pequenos grupos, eu sugeriria 4 questões aqui para vocês refletirem. Você se recorda de situações em que a oração lhe ajudou a construir pontes de relacionamento? Em que situações você se lembra que a oração foi, na sua vida, aquele instrumento que Deus usou para que você se aproximasse de outras pessoas? Em que situação na sua vida você se lembra em que você orou por alguém e que Deus colocou você como resposta para a oração daquele alguém? Eu já mencionei aqui para vocês um exemplo de um pastor que já foi para a glória, pastor Mauro Israel, lá em São Gonçalo, Rio de Janeiro, que ele, com a sua igreja, começou a orar pela sua comunidade, e o Espírito de Deus foi colocando no coração de algumas pessoas ali o desejo de fazer algumas atividades naquela comunidade. E aí ele escreveu o livro Chega Junto, que é resultado da experiência daquela igreja de orar pela comunidade, de querer servir a sua comunidade. Você, meu irmão, tem orado por alguém que tem permitido com que você se aproxime dessa pessoa e construa um relacionamento saudável com ela? Você lembra de alguma situação assim? Se não, comece a colocar na sua agenda orar por determinadas pessoas, orar talvez pelo seu vizinho, orar talvez pelo colega, orar por alguém que você gostaria de ver tendo a oportunidade de conhecer a Jesus. O que é para você sujeitar sua vontade à vontade de Deus? Como é que na prática você sujeita a sua vontade à vontade de Deus? Como efetivamente você se submete no que diz respeito à sua vontade, à vontade do Senhor? O que lhe impede de ter uma vida de oração mais efetiva? O que lhe impede? O tempo que você gasta, por exemplo, com redes sociais? O fato de não priorizar uma vida devocional? Seu corre-corre profissional, seu trabalho? Não ter um ambiente em que você possa ficar a sós com Deus? O que lhe impede de ter uma vida efetiva de oração? Ou é o seu sentimento de que Deus não está lhe ouvindo porque você está em práticas erradas, em que a sua consciência está dizendo: eu não me sinto nem à vontade para falar com Deus porque eu me vejo numa realidade de pecado? O que lhe impede? Qualquer que seja o empecilho, pede a Deus para remover isso, para que você tenha uma vida efetiva de oração. Você pode pedir a Deus para que Ele lhe ensine a construir pontes de relacionamento a partir da oração. Se você não tem tido a prática de orar pelo outro, de orar por pessoas,
peça a Deus que Ele ajude, a partir desse momento, a ser alguém que vai ter essa predisposição de orar por pessoas. Muitas vezes ouvimos testemunhos de missionários, de pessoas que estão em lugares distantes, que estavam atravessando uma situação difícil, e de repente lhe chega uma mensagem, uma palavra de alguém que diz: tal dia e tal hora Deus me incomodou, me acordou, despertou em mim o desejo de orar por você. E quando as duas pessoas se conectam, descobrem que naquela situação específica havia uma necessidade real de que alguém estivesse orando por aquele missionário. Meus irmãos, não subestimemos o poder da oração. Quando Jesus praticou e ao mesmo tempo estimulou os seus discípulos a orarem e vigiarem, ele sabia do poder da oração. A oração muitas vezes é aquela atitude que nós nos abrimos para Deus para pedir a Ele aquilo que Ele já quer realizar. Mas como Deus quer ver os seus servos caminhando na direção espontânea, numa direção amorosa, numa direção de entrega a Ele, Ele espera que assim o façamos. Porque, sendo Deus eterno e onisciente, aquilo que você vai pedir ou pensar daqui a 10 anos, já está no presente de Deus. Deus não é marcado pela temporalidade. Nós estamos na dimensão do tempo. Então nós vivemos a dimensão do passado, do presente e do futuro. Mas para Deus tudo é presente, inclusive o nosso futuro. Então quando você pede, você está na verdade movendo o seu coração, preparando o seu espírito, preparando o ambiente, as circunstâncias para que aquilo que você pede efetivamente venha a acontecer segundo a vontade de Deus. Mas certamente Deus já conhece e já sabe da sua oração. Aí você pode pensar, então não adianta orar. Adianta sim, porque a oração mostra o quão disposto você está de se sujeitar a Ele, de se submeter à vontade dEle, de colocar a sua vontade sob a vontade dEle. Então, a oração é muito mais uma necessidade nossa do que do Senhor. E Ele ouve a oração e o clamor de cada um de nós. Que nós possamos, na noite deste dia, permitir que o Espírito Santo esteja trabalhando o nosso coração para que construamos pontes de relacionamentos por meio da oração. Então, se você almeja chegar à vida de alguém e oferecer-lhe um convite para que ela venha participar de um pequeno grupo na sua casa, antes do convite, reserve um tempo para estar orando por essa pessoa. Invista tempo da sua vida para clamar por aquela vida. Invista tempo para estar apresentando aquele nome diante do Senhor. E quando você chegar, Deus já foi trabalhando ali naquele coração, preparando o ambiente para que o seu convite seja aceito, seja acolhido e você tenha uma boa relação de construir na vida daquela pessoa uma caminhada espiritual. Você, meu irmão, você, minha irmã, pode ser o instrumento que Deus quer usar para transformar aquele seu vizinho, para transformar aquele seu colega, para transformar aquele seu amigo, aquela sua amiga. Você pode ser o instrumento de Deus. E aí, aquilo que Deus tem para realizar através de cada um de nós é missão nossa, não é missão do outro. Aquilo que Deus quer fazer através da vida do Vitor é missão dele, não é missão da sua esposa, Emilene. Da mesma forma, aquilo que Deus quer fazer por meio de Emilene é missão dela, não é do Vitor.
E assim cada um de nós tem aquilo que Deus nos dá como a missão da nossa vida. Quando nós deixamos de fazer, então nós certamente estamos em falha. Tenhamos a liberdade de conversar com o nosso Pai, perguntando a Ele a quem Ele quer salvar, usando a sua vida como instrumento. E aí comece a orar por essas pessoas e Deus vai lhe dar sabedoria, capacidade para chegar ao coração dela, apresentando a palavra que transforma, que regenera e que recupera vidas. Certamente há pessoas ao nosso redor a quem Deus quer transformar, mas para isso Ele precisa de servos disponíveis. Por isso, Ele faz a pergunta lá através do apóstolo Paulo: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem irá por nós? Como ouvirão se não há quem pregue? Diz lá o livro de Romanos, não é? Que Deus nessa noite desperte a nossa consciência e o nosso entendimento, para que sejamos pessoas que estejam construindo pontes por meio da oração, buscando ser agentes de transformação na vida de outras pessoas. Você pode inclinar a sua cabeça e orar nesse instante? Pai, eu quero bendizer o Teu nome, e eu quero dar graças a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra, ela nos foi revelada, e ela serve para o nosso ensino, para a nossa instrução, serve para nos admoestar, nos encorajar, e sobretudo serve para nos corrigir também. Ó Deus, que o Senhor esteja corrigindo nessa noite as nossas experiências e práticas de oração. E aqueles que não têm, ó Deus, exercitado este instrumento tão poderoso que o Senhor deixou para servir ao seu povo, que é a oração, que nos demanda fé, nos demanda uma atitude de confiança em Ti, nos coloca numa situação de dependência do Senhor, que o Senhor esteja despertando novas pessoas, o coração de servos do Senhor, e que isso signifique, ó Deus, uma nova realidade na vida dos Teus filhos. Dá-nos, ó Deus, a bênção de sermos pessoas capazes de construir relacionamentos e fazer pontes nesses relacionamentos, usando a oração como recurso do Senhor para chegar ao coração das pessoas. Que o Senhor, meu Pai, nos fortaleça e desperte cada dia nosso entendimento, nossa consciência, e nos leve a ser agentes de transformação nas Tuas mãos. Muito obrigado por esta noite. Continua a receber o culto que a Ti prestamos. Nós o fazemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.